tarde, amigos. Prazer imenso estarmos juntos mais uma quinta-feira. Quinta de Evangelho. Falarmos de coisas boas. Hoje eu estou super rouco. Tive uma gripe essa semana, agora que estou melhorando, mas a garganta ainda está irritada. Então, um dia ótimo para Iris falar à vontade. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Semana passada, né, a gente não conseguiu vir e eu falei, Hernani, doente ou não, dessa vez você vai lá, porque o compromisso com Jesus é maior do que tudo, né? Então, a gente está aqui com muito prazer, com muito carinho. E eu estava com saudade, vou falar a verdade? Eu estava com saudade. Então, hoje o tema é um tema muito legal. Ah, mas cadê os telefones? Estão aí? Não. Tiraram daqui? Não. É porque eles pensaram assim, depois de 10 anos de programa, ela já deve ter decorado. O pessoal já decorou os telefones. É que os ouvintes devem ter decorado, né? Quando chegar aqui. Mas entra no YouTube, lá na página da Rádio Rio de Janeiro, aproveita, curte, compartilha. Entra no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, que você vai poder botar o seu comentário e a gente vai olhar aqui, que eu já estou com ele aberto aqui. Aproveita, né? Dá um curtir lá e se puder compartilhar também. Mas o tema de hoje é um tema muito legal, porque a gente fala muito sobre o reino de Deus, sobre o planeta de regeneração, sobre a melhora, e fica todo mundo querendo, né, que esse dia chegue, que a gente, né, seja aceito no reino de Deus. E aí Jesus vem, né, e com uma simplicidade para nos dizer que esse reino ele está no meio de nós, né? Então ele é curtinho, mas tem muita coisa legal para a gente falar sobre isso. Pega aí, Hernani, para a gente falar os telefones. Obrigado. Me dá, obrigada. Então vamos lá, telefone fixo 33861400, 33861400, e o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro é 21, né, porque é Rio de Janeiro, 98486-7633, 98486-7633. Me desculpem não ter decorado ainda, mas eu acho que eu não vou conseguir decorar nunca. Ninguém decora mais telefone, né? Pois é, depois que inventaram a agenda do celular, né? Você vai lá, clica no nome da pessoa, acho que ninguém mais decora telefone. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e então veio o dilúvio e destruiu a todos. E aí, Hernani? Então, a minha interpretação não é apocalíptica, né? Você sabe que eu sou otimista, né? Confio em Deus. Graças a Deus. E Ele sempre está suprindo, atendendo. Não faria sentido nenhuma a criação de um planeta desse, já que foi criado por Deus, pelos engenheiros siderais, e acabar com tudo no meio do jogo, né? Quando acabasse com uma escola no ano letivo, no meio do ano. As crianças aprendendo, estudando, algumas reprovadas, outras em recuperação. Aí eu falei, tem muita criança em recuperação aqui, muita criança mal educada, vou acabar com a escola. Seria isso. Então não faz sentido nenhum. Milhões de anos para preparar o planeta
e acabar com ele de uma hora para outra, enquanto nós não estamos educados ainda, né? Existem planetas no universo que não têm essa biodiversidade nossa, porque os espíritos já chegaram num grau de evolução que não precisa mais encarnar. Então eles estão trabalhando em outra dimensão, mas existem essas dimensões, assim como existe aqui, né, o nosso lar, né, a Alvorada Nova, as cidades astrais, né, as casas transitórias. É só olhar as obras de Chico Xavier que você vê. Então não faz sentido acabar com o mundo. Mas Jesus, ele coloca que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E isso dentro de cada um de nós leva a gente a ter atitudes, posicionamentos que vão levar a gente para um reino de paz, um reino de amor ou de ódio e sofrimento. É isso que ele está falando. Nós nascemos todos no universo, todos, né? Inclusive nossos irmãos de outros planetas, né? De outras galáxias, nascemos todos da imagem e semelhança de Deus, ou seja, de uma energia, que é o princípio inteligente, que tem potencial no futuro de se tornar uma individualidade inteligente. Por isso que é a imagem e semelhança de Deus. Não é o corpo humano, como nós desenhamos lá na Capela Sistina. É a energia humana, é o espírito humano. Quem tem a imagem e semelhança de Deus é o espírito humano. E nessa escala evolutiva, descansa ou é concentrado no reino mineral. A partir dali entra no reino orgânico, que é o vegetal, com as primeiras sensações para o desenvolvimento celular, aprender, né, o organismo a ser um organismo vivo. Então essa energia aprende a ser um organismo vivo, até ela conseguir movimentar um corpo. Aí ela vai para o reino animal, que é um reino animado. E aí ela começa, através dos instintos, ter o sabor do que é a inteligência. A aranha não prepara uma teia para pegar um inseto. É instintivo, mas ela é inteligente. Quando cai um inseto, ela percebe, ela vai lá, ela guarda para os momentos de que faltarão alimentos, né? Os ursos não hibernam. Todos os animais têm uma inteligência instintiva, que é a preservação da espécie. Então, quando essa energia, que ainda não é um espírito, encarna nesses seres que têm inteligência instintiva, ela começa a aprender a inteligência instintiva daquela espécie, que está no código genético de cada um deles. Até um dia ter a competência para estar encarnando num primata, e do primata começa a encarnar no ser humano. Traz todas as celeumas e as dificuldades dos animais, da ferocidade, da luta pela sobrevivência, do mais forte ter mais poder, do mais bonito ou da mais bonita ter mais poder. Tudo características de paixões que nós temos ainda e de espíritos ainda pouco elevados. Por quê? Porque saíram do instinto animal, saíram dessa escala evolutiva inferior. Então, quando Jesus diz, eu vou voltar, e muitos vão estar esperando por mim, por essa energia, por esse clarão, mas outros não. Outros vão ter sofrido muito, outros não me reconhecerão. Quem são esses outros? Os que estão presos ainda aos instintos animais. Não é melhor ou pior, é mais ou menos elevado. Você pegar uma criança que está no jardim de infância, no primário, e dar a mesma prova de alguém que está no doutorado, qual é a chance dos dois tirarem a mesma nota? Você sabe qual é a chance? Só dá uma prova tão difícil que nenhum saiba. Que é a prova que Jesus deu para a gente. Porque se ele der qualquer prova um pouco mais fácil, o doutorando vai tirar uma nota melhor do que o garoto que está no jardim de infância. Óbvio. Então, quando Jesus veio aqui no planeta Terra, tinham doutores da lei, e tinha um monte de jardim de infância. Só que ele deu uma prova, que é o evangelho, que ninguém conseguiu tirar a nota. Todo mundo tirou 0. Nossa, eu adorei isso. Você ainda me surpreende. Eu sou bom nisso. 34 anos depois. É muita palestra. Gostei muito Então, disso. para você dar uma prova para o jardim de infância, primário e doutorado, e que todos tirem a mesma nota, é só dar uma prova tão difícil que todos tirem 0. Porque qualquer outra prova no meio disso tudo, o doutorando, o universitário, vai tirar uma nota melhor. O cientista vai tirar uma nota melhor. Mas a prova que Jesus deu era a prova do evangelho, que nós não conhecíamos, agora ainda estamos engateando para conhecer, e todo mundo tirou 0. Então ele falou, com o tempo vocês vão aprendendo. E quando chegar o momento exato que eu vou retornar, para separar o joio do trigo, para ver os que vão ser exilados e os que não vão, quais os que vão para Quiron, que vão ficar no planeta, aí a gente pode usar a nomenclatura que a gente quiser. Alguns vão me reconhecer, porque vão ter passado por essas experiências já ao longo dos anos, e outros não.
E esses que não reconhecerem vão ter que sair do planeta. Porque não dá mais para você ligar a televisão e ver feminicídio, assassinato, tráfico de drogas, consumo de drogas. Cara, o que a gente vê na televisão de crueldade vai acabar no planeta de regeneração. Não tem mais espaço. São espíritos mais atrasados, continuam presos a essas paixões, continuam errando coisas básicas de jardim de infância, não aprenderam nem o não matar, que foi trazido há 4.000 anos atrás. E não imagina se nós dessemos as lições mais sublimes, como o Divaldo tenta trazer com Joana de Ângeles. As lições do Divaldo para o cara que não aprendeu não matar é uma piada. É dar uma lição de doutorado para o jardim de infância. Dentro do próprio espiritismo, eu vejo um monte de gente criticando o Divaldo, falando coisas na televisão que eu fico com pena. Dentro da própria doutrina, as pessoas não estão tão distantes de entender o que ele está falando. Imagina para o planeta. Imagina o Evangelho e a profundidade de Jesus, que nem Divaldo nem de longe compreenderia. Então, quando ele fala com Nicodemos, é o melhor dos exemplos. Você que é doutor da lei, não entende as coisas que eu falo do meu planeta? Não, da Terra, imagina se eu contasse as de onde eu venho, né? Num planeta celestial. As coisas da Terra, eu estou te explicando, que é a reencarnação, como é que funciona, de onde vem o espírito, e você não consegue entender? Que é um doutor da lei? Aquele ali é o melhor diálogo do que eu estou falando aqui hoje. Como Jesus tentou para explicar para um dos homens mais inteligentes, tanto é que ele fala, eu sei que você é o filho do homem, eu sei que você é o Messias, porque ninguém faz o que você faz, nem fala o que você fala, se não for ele. Não existe ninguém igual. Ele sabia. Aí ele falou, então vou te dar um segredo. Você quer saber como se chega ao reino de Deus? Tem que nascer de novo. Como pode um homem velho como eu tornar a nascer? Voltar ao ventre da minha mãe. Como pode um homem velho com o conhecimento que eu tenho esquecer tudo e voltar a ser uma criança? Ele não consegue entender. E ele falou, se eu estou te falando de coisas da terra, coisas básicas, do teu nível de conhecimento, imagina se eu contar as celestiais. Ali foi o exemplo, que nem o maior doutor e nem a maior criança compreenderia. E quantas pessoas nós conhecemos aqui no planeta hoje, que você vai explicar o que é a reencarnação, mostrar como funciona. Pô, pega cientificamente a reencarnação do Segismundo. A pessoa não entende. Eu sempre conto, na minha família tem uma pessoa que fala, olha, eu acredito em tudo do espiritismo. Tudo. Só não consigo entender a reencarnação. Não entende o espiritismo, que é a base de tudo. Eu tive uma pessoa, uma vez, numa palestra também, ela, no final da palestra, ela falou assim, poxa, eu adorei a sua palestra, eu gostei muito do modo como você falou de Jesus, eu entendi tudo que você falou, mas eu não acredito na reencarnação. Aí eu falei assim, e eu não falei nada, né? Eu falei, poxa, que bom que você gostou da palestra. Ela falou assim, você não vai me convencer? Eu falei, não, porque eu não estou aqui para te convencer, é uma questão que ou você acredita ou você não acredita. E não vai fazer diferença para você nesse momento, e é isso que eu acho, não vai fazer diferença para você nesse momento se você acredita ou não acredita na reencarnação. Porque quem vai entrar no reino dos céus é quem fizer a vontade do meu Pai. Então, você está aqui para evoluir, para se transformar uma pessoa melhor, para entender o que é a caridade. Agora, se a reencarnação é uma ferramenta a mais para você entender e melhorar, porque para mim é. Para mim é tudo. Sem ela, talvez eu não tem justiça, né? A gente não consegue compreender a justiça. Sem ela, eu não faria mais da metade das coisas boas que eu tentei fazer na minha vida. Agora, se para você não faz diferença, quando você chegar no plano espiritual, você vai descobrir, né? E ela falou, poxa, fica todo mundo tentando me convencer, isso me incomodava. E depois disso, ela passou a frequentar, passou a estudar, eu acho até que agora ela acredita. Ou ela finge que sabe, né? Tem gente que... Mas a verdade é que, realmente, você precisa respeitar o momento de cada um. Eu queria falar... Você vai falar hoje? Pode falar. Eu queria falar só uma coisinha que eu acho interessante dessa passagem, né? É que todo mundo queria saber quando o reino de Deus chegaria, né? Porque os judeus, eles tinham muita necessidade de um reino material. É o reino do rei material, né? Era o reino da dominação material. Então, era muito necessário para eles, naquele momento, materializar a figura, né, de Deus na Terra, no sentido de Deus ser dono do reino. Ainda hoje, se a gente parar para pensar, você olha uma pessoa
que ganha muita coisa, que tem uma ascensão muito rápida, né? E você olha como se ela fosse, como se ela, esse aí, né? Ele tem a sorte, esse aí, né? Foi e como se Deus estivesse ali provendo toda aquela sorte que não está provendo a outros, né? Porque ainda não entendeu que tudo muda de mão, que tudo faz parte da prova. Mas a gente ainda olha, né? Algumas vitórias que são vitórias sem conquista, não as de conquista, como se fosse uma graça divina. Inclusive, tinha uma doutrina que falava que era a doutrina da graça, né? Uns eram agraciados e outros não, enfim. Mas a verdade é que a gente ainda está esperando um reino material. E é muito comum a gente se colocar, poxa, Brasil é o coração do mundo, pátria do evangelho. E quando é que isso vai acontecer? Isso já está acontecendo. Por quê? Porque nós somos um país, por exemplo, onde as religiões vivem em harmonia, melhor do que a maioria dos lugares do mundo. Isso é ser coração do mundo. Existem várias questões, né, de caridade, de socorro, de ajuda, que você não vê no resto. 95% das religiões no Brasil são cristãs, né? Eu vejo pessoas agora com essas redes sociais, toda hora tem um videozinho, né? E muitas pessoas, brasileiros que vão viver em outros países, falam, poxa, mas aqui ninguém ajuda ninguém, aqui ninguém quer saber se você, né? Mas é uma questão cultural. Não é só uma questão cultural, é uma questão também desse nosso compromisso com o bem, com a mudança. Mas aqui tem muita violência? Tem, porque a gente tem irmãos aqui, né, que Deus colocou aqui para a gente ajudar a evolução deles. Agora é difícil, né? Você lidar com lidar com essa evolução. E a gente está aqui por um motivo. Eu não estaria num país, né, ou numa cidade, não vou falar o país, porque não é o país todo, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro. Eu não estaria num lugar tão perigoso, onde a gente está sempre com medo, onde a gente está sempre nervoso, se eu não tivesse que passar pela prova do medo, pela prova da insegurança. Então, às vezes, eu penso assim, quando a gente, sei lá, na época lá dos gauleses, sei lá, onde a gente, dos vikings, a gente invadia as tribos, né, saqueando as aldeias, saqueando, talvez a gente seja uma dessas pessoas, né? A gente provocava medo, você sente medo. Talvez você não tenha a prova, né, do crime, e aí talvez não vá acontecer, mas o medo também é uma prova. Então, você estar em insegurança também é uma prova. Então, eu costumo dizer que essa relação do reino material, que ainda é importante para a gente precisa começar a entender isso e elevar o reino espiritual. E aí Jesus, ele fala o seguinte, o reino de Deus não vem de modo visível, você não vai ver, ninguém vai dizer ele está aqui ou ele está ali, ele está entre vocês. Você pode escolher estar no reino de Deus ou não. E eu costumo dizer assim, olha, o nome da graça divina, né, que a pessoa fala tanto, eu fui agraciado, é graça porque é de graça. Você tem o direito, Deus te dá a graça de estar no reino de Deus. Agora, você precisa se colocar nesse reino. Você pode estar ou não estar. Eu vejo pessoas que estão passando por vários sofrimentos, por várias angústias, mas está na graça divina. Está se sentindo em paz, está passando pelas provas e vencendo as provas e lutando pela vitória. E eu vejo pessoas, e a gente tem visto isso cada vez mais, que aparentemente tudo parece sorrir. É o famoso bonito, jovem, com dinheiro, entrando e saindo, né, de depressão, de doenças psicossomáticas, algumas, outras não, outras psiquiátricas, mas passando pela obsessão, passando pela melancolia, pela dor, e você fica assim, gente, por que essa pessoa, qual é o sofrimento dessa pessoa? E a gente começou a dar diagnósticos, porque começou a ficar difícil você imaginar que uma pessoa naquela situação pudesse estar tão deprimida e tão triste. Quando eu falo deprimida, não estou falando deprimida da depressão, do modo de dizer, né? De você estar ali, vivendo aquele momento. Então, a gente começa a ver que o estado de consciência, o estado que você se coloca, o estado de busca interior, ele faz muita diferença para alcançar o reino de Deus. E aí ele vai e fala e cita Noé. Por que ele cita Noé? Porque ele fala assim, olha, estava todo mundo vivendo a sua vida, comendo, bebendo, né, casando, igual a gente está fazendo hoje. Até que Noé fez a arca, quem entrou se deu bem, quem não entrou se deu mal, né? Isso aí, esse dilúvio, não é o apocalipse. O dilúvio é o nosso dilúvio.
Você está ali vivendo a sua vida, ela está maravilhosa, até o momento que a prova pode te chamar. Porque nós estamos aqui. Tinha uma frase que os antigos diziam, eu lembro muito, é dor não dá em poste, né? Nós estamos aqui, né? Somos um corpo, e as pessoas me dizem, por que isso aconteceu comigo? Aí a pergunta é, por que não aconteceria com você? Se acontece o tempo todo, né? Então a gente começa a perceber o quanto a gente às vezes não se prepara, não está preparado para passar pelas provações. Quando você educa um filho para quê? Para que ele fique forte, faça boas escolhas e passe pelas provações. E quando a gente fica adulto, a gente esquece disso. Então, é importante a gente se colocar dentro do reino de Deus com essa consciência. O reino de Deus o que se imagina que seja um reino de Deus? Um reino de equilíbrio, um reino de amor, um reino de paz, de misericórdia, de tolerância. Eu sou tolerante? Não, então não estou dentro do reino de Deus. Eu tenho misericórdia? Não, então não estou dentro do reino de Deus. Eu tenho preconceito? Tenho, então também não estou dentro do reino de Deus. Então, quando a gente começar a se colocar, né, dentro do básico que Jesus nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, a gente vai começar a entender essa mensagem que Jesus nos trouxe. É claro que a gente tem uma evolução, que é a evolução do tempo do espírito. A natureza não dá saltos, a gente está convivendo com espíritos que vieram de outros planetas, né? A gente, inclusive, né, a gente teve os exilados de Capela, a gente não tem outras notícias, mas muito provavelmente outras constelações, né, já vieram. Já mandaram para ajudar a nossa evolução. A gente tem espíritos que estão ainda primitivos, ainda, né? Aqui do próprio sistema solar, de Júpiter, Saturno, tem outros espíritos vindo. Ainda estão no início, e a gente convive junto para a gente poder os mais sábios ensinarem os menos sábios, os melhores ajudarem, né, aqueles que ainda não são tão bons. Agora, é muito difícil você olhar uma pessoa que ainda é embrutecida, que ainda comete crimes, olhar para ela e dizer assim, poxa, mas ele está no parquinho, eu estou na pós-graduação. Não. É muito difícil. A gente não quer isso do ponto de vista material. Até porque viraria o caos, né? Imagina. Então, a gente tem, né, o instinto de autopreservação, que é verdadeiro, que é real, que faz parte da lei de progresso, e a gente precisa conduzir essas almas. Se você não explica para ele que está errado, ele não aprende. Há pouco tempo aí viralizou uma confusão aí de uma criança que fez bullying com o professor e não sei o quê, e dividiu as opiniões. A questão maior não é o bullying com o professor, porque eu acho que o professor tem que ter maturidade para entender que é uma criança também, né? Enfim, e acabar com o bullying ali dentro da sala de aula. Mas o que viralizou, a questão que foi trazida, foi a mãe fazer um vídeo, postar defendendo o filho, como se fosse só uma brincadeira, no sentido, quantas coisas na vida o nosso filho faz. A gente até acha que é engraçado, às vezes, uma resposta que ele dá, mas você repreende, porque você não pode... Não vou alimentar aquilo. Não pode alimentar o comportamento errado. Aí, às vezes, com um colega, você fala, puxa vida, ele fez isso, ele fez aquilo, né? Eu lembro do meu primo, né, que uma vez a professora falou com a minha tia, né, que ela foi chamar a atenção dele, e ele falou, sua égua, ele era do jardim. Aí ela, o que você falou? Ele, minha régua. E ela ficou com vontade de rir, mas não riu, fingiu que acreditou, mas depois contou, né, da capacidade dele de autopreservação. Mas é aquilo, é uma coisa que você vai, né? Você vai... Por quê? Porque você está lidando realmente com uma criança. Mas você precisa educar o seu filho, né? Você não pode ir lá e legitimar e achar que não tem nada. Então, é essa relação que nós temos com a evolução. Mas já chegou no comercial, não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando uma passagem de Lucas, onde perguntaram a Jesus quando é que ia chegar o reino de Deus, e ele falou que o reino de Deus estava entre eles.
ou seja, entre nós. E aí a gente se faz essa pergunta, se desde aquela época Jesus falou que o reino de Deus estava entre eles, nossa, tá difícil achar esse portal, né? Porque a gente está até hoje tentando entrar nessa porta, tentando entrar nesse portal, tentando encontrar a paz, tentando encontrar como a gente faz para se sentir dentro do reino de Deus. Como a gente faz para entrar nessa harmonia, para entrar nessa beleza que a gente tanto busca, né? Não a beleza do sentido físico, mas a beleza, né? do prazer do belo, do prazer de sentir a paz, a harmonia que a gente tanto busca. Então, Jesus deu muitas dicas para a gente fazer isso. E o equilíbrio em tudo é a maior delas, porque Deus, ele não exige da gente mais do que a gente pode dar. Então, ele espera que a gente se equilibre dentro das nossas dificuldades, dentro das nossas... da pequenez do nosso coração, mas com um profundo desejo de mudar. Eu acho que profundo desejo de mudar é o que mais me inspira. Eu posso não ser boa, mas eu tenho um profundo desejo de ser, né? Concorda, Hernani? Sim. A gente está recebendo umas mensagens... Os homens de boa vontade. Os homens de boa vontade. Lúcia Maria de São Gonçalo, programa abençoado. Já curti, já dei like, já compartilhei. Muito obrigado, Lúcia, um abraço. Sônia Regina do Rio Comprido, boa tarde, casal 20, paz e bem, amo muito vocês, esse programa, que Jesus abençoe sempre, o nome na irradiação já coloquei, Beto Orlando de Rio Bonito, que bom ver vocês aí, um abração ao Quintas do Evangelho, Hernani Iris Costa. André Rebouças de Botafogo, como acadêmico da minha graduação, o bom profissional da educação, o aluno deve respeitar e ele tem que vir de casa com a educação respaldada de casa, entende, Iris? Como Cristo no olho pelas suas palavras. Sim, sim, ele tem que vir com a educação de casa. Só que às vezes é muito criança que você está atendendo, como era esse caso, né? E às vezes o professor ele tem que ter ali um certo jogo de cintura para lidar com a situação. Mas o pior de tudo, dessa questão toda, é a mãe achar que não tem nada demais, né? Por quê? Porque ela legitima o erro do filho, né? O filho comete uma coisa errada, aí você vai lá, era bobeira? Não, não era bobeira. Ainda que, para uma relação de adulto e criança, você olhe e diga, né, que sim, a mãe não pode dizer que a mãe tem que repreender, a mãe tem que botar de castigo. Então, a controvérsia toda é em relação a isso, né? Agora, que às vezes a gente vê, né, que tem coisas que você pode resolver, né, ali dentro de sala, pode, deve, inclusive você tem que ter autoridade para isso, coisa que a gente não vê mais nos professores, né, Hernani? Não. A gente vê os professores com medo do aluno. Eu vi agora há pouco tempo um aluno que deu na cara da professora, a professora avisou, ligou para a mãe, uma senhora, e aí a mãe, o marido, que não era pai da criança, que era padrasto, a tia entrou lá e espancou a mulher na casa dela, como se ela tivesse perseguido o aluno. Então, hoje em dia, o professor está vivendo momentos difíceis, que são os momentos dessa transição, né? Recebendo espíritos difíceis, mas pior do que isso. Quem está em casa, que deveria estar educando, além de não estar educando, está sendo conivente com a má educação ou com o mau comportamento. Os espíritos têm as mesmas vibrações, se atraem e nascem na mesma família também, né? A gente tem que entender isso. E eu digo, professor, num planeta em transição, tem bônus hora dobrado, porque eu vou te falar, não está fácil, não. Então, André Rebouças, né? Você tem bônus horas roubado como educador, porque eu vou te falar, não está fácil, não. Ditinha Araújo, boa tarde, primos lindos, como sempre, muito inspirados, estou na escuta, já dei like, compartilhei também. Programa, como sempre, maravilhoso. Ditinha, você é suspeita, né? Você é suspeita. Beijo grande, minha querida, que Jesus te abençoe. Elizabeth, boa tarde, família querida. Irradiação, já coloquei todo mundo. Estava com saudade, eu também, Elizabeth. Eu também estava. Pedro César. O Pedro César falou uma coisa que eu adorei. Olha que coisa legal. Boa tarde, Iris Hernani.
nessa separação do joio e do trigo, são poucos os que aqui permanecerão. Mas o barato é que os deportados terão muitas chances de se renovarem. Aí é que está o barato de Deus, paz e bem. Eu achei lindo isso, porque a gente está sempre preocupado com o exílio, mas é isso, né? Os deportados vão fazer um supletivo. Vão fazer um supletivo, né? Vai ser Moisés lá em Quiro, vai ter uma oportunidade absurda de se renovarem. Ensinar, né? Coisas novas. De ensinar coisas novas. Aqui eles são alunos mal criados, lá vão ser professores. Vão ser professores, exatamente. Muito, muito legal, Pedro. Adorei a sua colocação. André Rebouça, graças a Deus, dá um beijo na sua filha e sua neta. Acho que ele gostou do bônus horas dobrado, mas é verdade, André. Pior é que é verdade. Pior não, melhor que é verdade. Pedro Luiz do Valqueiro, estou na escuta, gostando muito do programa. Um grande abraço a todos. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. Nosso poeta, tem bom que o Luiz não aparece, né? Luiz da Ilha do Governador, ouve-me vós que conheceis a justiça. Vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o próprio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Isaías. E aí ele botou assim, julgo oportuno essa lembrança, já que vivemos um mundo muito semelhante a esse texto, portanto, um tempo de extrema ambiguidade. Verdade, Luiz. Janete de São Gonçalo, estou na escuta, gostando muito do programa. Um abraço a todos. Marcelo, David, gratidão à Rádio Rio de Janeiro pela homenagem ao Chico Xavier. Eu não vi ainda, mas então vou ver, Marcelo. Realmente, homenagem a Chico Xavier é sempre maravilhoso. Kátia Reis, um abraço grande. Ana Paula mandou um boa tarde. Beto Orlando aqui de novo. Gedalva Azevedo, Valéria Fernandes, Lúcia Portugal, uma tarde de muitas graças e realizações, que Deus abençoe a todos nós, gratidão pelo estudo. A fala do Hernani perfeita, de muito esclarecimento, ela é de Niterói, também adorei a fala do Hernani hoje, olha, tinha que falar mais assim para mim. Mesmo doente, tu falando mesmo bem. Doente, acho que doente você está até melhor. Vera Lúcia Leite, boa tarde, irmãos. Wagner da Silva Vitorino mandou um boa tarde. Lícia Falcão, boa tarde, família, me mandou girassóis. Valdec Boaventura mandou um boa tarde. Melhoras para o Hernani. Álvaro de Oliveira, saudações, Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer, de Campo Grande. Que Jesus abençoe a todo mundo aí do Grupo Espírita. Obrigado pelo carinho. Deixa eu só chegar mais para cima aqui, que eu me perdi. Gente... Clébia da Silva Chagas. Peraí que gente, hoje eu estou ruim aqui, hein? Boa tarde, amigos. Like 18, seja bem-vinda. Terezinha Narciso, boa tarde. Marilene Melcides mandou um boa tarde. Valdec Boaventura falou que Yasmin deu um recado muito bom. Emmanuel inspirando ela. Deve ser na semana passada, né? Não, ele está te confundindo com a Yasmin. Então, obrigado. Porque eu tenho 20 anos a menos, né? Rose Barroso, peço vibrações, já coloquei na vibração. Leide Gomes, boa tarde, causa ouvinte. Iris, adoro o seu sorriso, acabo rindo junto, gosto muito dessa família, vocês são minha companhia de todas as quintas. Gente, eu fico tão chateada quando não consigo vir, puxa vida, obrigado. Vocês também são a nossa companhia. Wagner da Silva Vitorino, também já coloquei todas as irradiações. Maria Betânia, boa tarde, amigos. Gosto muito dos estudos apresentados. Parabéns aos apresentadores. Gilceia Werneck, boa tarde, muita paz. As irradiações eu já coloquei. Que Jesus te abençoe, Gilceia. Você está sempre na minha irradiação. Há muito tempo. Está lá no meu caderninho, toda quarta-feira. Lembra que é quarta-feira, por volta assim das 5 horas, para que você possa fazer uma oração, para a gente entrar em sintonia. Rosenilda Barroso, Ariete... Na correria, passei para dar beijos e likes. Adelair Lourenço da Silva, boa tarde, amigos. Isabel Smith, sempre com a gente também, coloquei radiação. O senhor Arione de Carvalho, boa tarde para todos. Estamos todos nós recebendo remédios doutrinários do Evangelho. Obrigado por esse momento, gente, vocês são incríveis. Roberto Castanheira, boa tarde a todos. José Eduardo,
por aqui de Franca, São Paulo, acompanhando a programação. Que legal, né? O senhor Arione botou, Hernani Iris, estou de volta. Que bom, seja bem-vindo. César Matos mandou um boa tarde, Carmen Rocha. Abraços fraternos para vocês, Iris e Hernani. Vamos deixar o like, eu sempre esqueço do like, né, gente? Vamos deixar o like. José Fernandes Melo, boa tarde, casal 20. Que maravilha ver o casal junto, orientando a todos nós. Neia Matos, vocês são muito didáticos, fácil de entender, gratidão. Ai, que bom. Será que a gente vai ter bônus horas também? Marcos, boa tarde, dirigindo e dando carona para vocês. Gente, adorei isso, adorei. É bom que vai calminho no trânsito, né? Dino de Oliveira. Boa tarde, amigos. Excelente programa. Saúde e paz. Ele é Dino de Belfor Roxo. Pega o Emmanuel aí, Hernani, para a gente poder... Está na tua mão. Ah, tá na minha mão, olha. Doida, né? Quer ler? Não. Estou com a garganta ruim. Edificação do reino. O reino de Deus está no meio de vós. Jesus, Lucas 17, 21. Nem na alegria excessiva que endurece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade, nem nas obras sem fé que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras que é a estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento que é ociosidade brilhante, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento com inteira despreocupação do valioso trabalho na terra, nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta com integral esquecimento dos apelos do céu. Nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. O reino divino não será concretizado na terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. E aí, equilíbrio. Eu acho que são 2 itens que são a base da vivência, da sobrevivência num planeta de provas e expiações. E de regeneração por um bom tempo vai ser também. A primeira é importantíssima. O quanto você dá valor a estar no plano material versus o valor que você dá ao plano espiritual. Porque o espírito, ou ele está encarnado ou desencarnado, não existe meio termo. Ou você está preso a um corpo físico, através do cordão de prata, no momento da fecundação, né? Mamãe e papai, fecundou, óvulo, espermatozoide, criou o embrião, você já está preso. E você vai encarnar. Até o momento que você desencarna. Desencarna, cortou o cordão de prata, você vai para o plano espiritual. Ou você está na carne, ou você está fora da carne. Ou você está encarnado, ou você está desencarnado. Qual é o mais importante? Estar no plano material, na carne, ou estar no plano espiritual que você lembra de todas as vidas que você teve? Tem muito espírito que só dá valor estar na carne. Só vive para encarnar. E nem pensa no plano espiritual. E em outros, só pensa no plano espiritual. Não dá valor nenhum a estar na carne. É um desequilíbrio enorme. Então você vê pessoas sofrendo a beça, querendo voltar, não sabe para onde, procurando alguém que não sabe quem é, procurando alguma coisa que não sabe do que se trata, ansioso, deprimido, melancólico, e outros vivendo a vida como se fosse acabar amanhã, não pensando, imaginando que tudo que está fazendo aqui ele vai ser cobrado no futuro, que ele vai ter uma vida espiritual, etc. Esse é o problema do ser humano, o tempo todo. Ou encarnado, ou dá muito valor à vida material e nada ao espiritual, ou dá um valor enorme ao espiritual e não dá valor ao material.
Mas, além disso, tem uma filosofia de vida que Jesus trouxe, que é cada um de acordo com as suas obras, não é sobre as minhas obras, ou as obras de Deus, ou as obras de Jesus. Não. Você vai ser julgado pelo que você fez, pelo que você é. Mas, e aí que gera todo esse problema no planeta, aquele que mais souber, mais será cobrado. Que é um planeta de provas e expiações, tem espíritos a nível de doutorado e espíritos a nível jardim de infância, creche, convivendo no mesmo plano, principalmente quando encarna. Como é que você vai cobrar do garoto do jardim de infância a mesma coisa que você está cobrando do doutorando? Então, apesar de cada um ser cobrado de acordo com o que faz, com o que fez, cada um é cobrado com uma intensidade maior ou menor de acordo com o que sabe, com o que tem. Então, para ficar claro aqui para os nossos ouvintes, se eu tenho o mesmo delito, né? A pessoa que comete é um dos doutorandos, é alguém que já encarnou muitas vezes, que conhece o espiritismo, ou é um pastor, que tem o conhecimento, né, da evolução. Ele tem uma responsabilidade, e outra pessoa com o mesmo delito, que não passou por nada disso, que não teve oportunidade, a marca dele é outra. A marca, energeticamente, é a mesma, mas ele não paga naquele momento. Ele só paga quando ele tiver competência para entender o que ele fez. Aí ele próprio pede a prova. Porque será mais cobrado quando ele vai ser mais cobrado quando ele mais souber. Aí ele vai pagar. Ele não vai fazer a prova imediatamente. Mas esse aqui faz na hora, porque esse aqui... Esse vai atrasar a encarnação dele muitos... Imagina um Hitler hoje. Que tinha, né? Dizem, né, pela história, que ele era religioso, inteligente. Que ele teve uma oportunidade familiar. Imagina um sacerdote, né? A gente viu aquela história que os espíritos contaram. Um grande obsessor aqui no Rio de Janeiro, socorrido, né? Era Hermínio Miranda. Era papa. Tinha sido papa. Olha que loucura. E virou um obsessor. Quantos anos esse cara não perdeu de tempo no plano espiritual? De evolução, né? De evolução. E era um ser que conhecia profundamente, mas teve um problema... Que veio com a missão, né? Veio com a missão de ser... Teve problema com o cristianismo, né? Perdeu algumas pessoas envolvidas. Todos os casos ali, a história que os espíritos contaram, eram obsessões muito pesadas, muito graves, difíceis de resolver, e todos eles eram traumas ligados ao cristianismo, que afastou ele de Jesus. Por isso que Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se afastar dele é dar um espaço muito grande para a obsessão. É verdade. Tem um, inclusive, que ele perde o filho. A mulher e o filho. Os leões. Não, tem um que ele perde o filho decapitado, né? Quando Herodes manda decapitar, só que ele estava na reunião onde resolveram isso, né? Ele era uma das pessoas que mandou. Só que ele não sabia que a família dele ia estar envolvida. Só que... Tem vários casos desses, né? Tem um que eles vão lutar... E aí ele acha que a culpa é do Cristo, né? Ele transfere a responsabilidade. Por isso que eu digo, a responsabilidade é individual, mas aquele que mais souber, mais será cobrado. E a gente vê a esquerda e a direita discutindo isso o tempo todo, né? Politicamente falando, né? Que nem você falou, né? De que não tem responsabilidade nenhuma o garoto. Óbvio que tem. Mas não é a mesma do professor. Nem era para ser. Mas os dois têm responsabilidade e serão julgados individualmente. No fundo, não adianta toda a polarização do mundo, porque isso está acontecendo no mundo, porque o equilíbrio é o ideal, né? A balança, o ideal é o equilíbrio. É você escolher aquilo que é inegociável, o que é certo de um lado, o que é certo do outro, e manter uma vida em equilíbrio, né? É o que Emmanuel falou nesse capítulo. Não adianta fazer um extremo nem o outro. Até porque nenhuma decisão que a gente tomar, uma decisão que eu digo em conjunto, né, no final das contas, ela vai desobrigar as pessoas que estão envolvidas, porque no final das contas, por exemplo, eu vou legalizar o aborto, que é uma coisa que a gente luta contra, né, por exemplo, que a gente sabe quem é espírita ali, né, o que acontece com o ser que está do lado de lá. Mas se legalizar as pessoas, mas e aí? E aí eu vou dizer, olha, não, o fato de estar legal não significa que deixou de ser imoral diante das leis divinas. E que você não vai pagar pelas leis físicas, químicas que estão envolvidas. Pagar pela pena de talião. Eu só acho que a pessoa que lutou para que outras pessoas
tivessem esse direito, elas podem estar ali se comprometendo também de alguma forma, sim. né? Eu lembro que uma vez eu estava super irritada com os radares, os pardais, né? Os radares de 40 quilômetros, né? E eu recebi um monte de multa, eu fiquei irritada. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um abaixo-assinado, vou fazer, sei lá, entrei na internet, porque não pode, não é possível, tem que ter alguém que faça um projeto de lei que não multe com menos de 60. E aí eu tive um sonho, uma pessoa aparece para mim e diz assim, me mostra minha mão cheia de sangue e diz assim, você está disposta a assumir todo o sangue das pessoas que vão atropelar, porque você se mobilizou para fazer uma lei que não podia ter. Eu falei, não, eu vou diminuir vou diminuir, né, minha velocidade, não quero me responsabilizar por nada, porque às vezes você pensa assim, eu não faço isso, mas as leis são feitas para muitas pessoas, né? De certa forma. Para lugares que não tem condição nenhuma de você estar acima de 50 quilômetros. Então, a gente precisa pensar, de certa forma, o quanto a gente se compromete, às vezes, até com uma opinião. Então, você dá uma opinião, né? Eu costumo dizer assim, olha, o espírita, né, por mais doloroso, por mais raiva que você tenha de uma pessoa que cometeu uma atrocidade com uma criança, e você fala, você não pode ser a favor da pena de morte. Porque atrasar a tua evolução. Não matar, não interessa você falar assim, é não matar que eu acho que não merece morrer, é não matar, eu não posso fazer isso. É Deus que tem que decidir isso. Então, por mais que a gente pense assim, nossa, aquele espírito, ele não tem condição de estar vivo, é Deus que vai decidir isso, não sou eu, né? O que eu mais me fiquei curioso na minha vida como doutrinador, né, trabalhando em mesa mediúnica, eram vários espíritos que vinham na mesa e não tinham feito um mal nenhum de ações físicas, mas tinham falado, pensado e torcido para coisas gravíssimas que agora ele vê que está no plano espiritual, e eles vinham com um sofrimento enorme se arrependendo daquilo. Mesmo sem ter cometido. Mesmo sem ter cometido. E outra coisa que eu aprendi dos espíritos que cometeram filhos, falando de pais, de avós, etc., são os que vêm revoltadíssimos pelos pais terem passado pano nas coisas que eles faziam, e agora eles é que estão pagando no plano espiritual. Sim, é o que muito tem. Que é o que ele fala aqui, né? A cegueira que não educa. Nem a agressividade, né? Mas também acha que está fazendo um bem para o filho, porque depois o cara chega no plano espiritual e fica revoltadíssimo. Porque ali... tinha que ter sido educado. Sim, olha que loucura que é. Muito interessante, muito interessante. Boa tarde, Iris Hernani, funcionários dessa maravilhosa rádio, João Batista da Taquara, o programa está ótimo, muita paz. Deixa eu entrar aqui. Elizabeth Coutinho, já coloquei o nome na irradiação. Já dei meu like, estou na escuta, mando o programa. Tâmara Pisani, boa tarde, queridos amigos. Ela é de Salvador, Bahia. Nossa, que delícia. Maria Aparecida Barbosa, boa tarde. Me ajuda a colocar o nome na irradiação? Sim, já estou colocando. Alice Mendes, de Capitólio, Minas Gerais, lugar lindo também, né? Boa tarde, sempre na escuta dos ensinamentos, gratidão. Valdec Boaventura. Peraí, deixa eu ver. Hernani não confundiu Não confundiu, não, meu amigo. Agora eu não me lembro mais do que foi. Andréia Marques, boa tarde, que bênção ver vocês, adoro o programa de vocês, ela é de Boituva, São Paulo. Marcelo Ribeiro, boa tarde, casal 20 do Espiritismo Carioca. Valéria Cecília Fernandes, boa tarde, meus amores, a fala do Hernani foi esclarecedora. Gente, adorei a fala do Hernani também, olha. Júlia Paz, linda tarde, paz e bem. Eu queria aproveitar que a gente já está no finalzinho, mandar um beijo para todo mundo aqui que a gente não conseguiu ler ainda. E lembrar, né, que quando Jesus fala que o reino de Deus está entre nós, às vezes a gente se sente tão longe do reino de Deus. Às vezes a gente para e pensa assim, caramba, eu estou tão longe, sabe, de ser uma pessoa boa, eu estou tão longe. E começa a se cobrar muito. E parte do meio que o mal tem de nos diminuir é essa. É fazer com que você não se sinta merecedor. Então, se sinta merecedor. Porque Deus te ama, você é tão importante, né, que Jesus criou um planeta para você evoluir. Então, aceite essa paternidade divina, independente do tamanho da sua prova, da sua dor, da sua dificuldade ou do seu erro. Pense assim, eu sou um ser a caminho da luz.
O importante é que eu esteja caminhando, o importante é que eu caia, levante, pegue um atalho, volte. E aí, no meio das nossas dores, a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo, a gente vai aceitando as nossas batalhas, mas a gente vai chamando a quem consegue nos socorrer e nos amparar. Então, independente do tamanho da sua dor, da dificuldade da sua prova, eleva seu pensamento, chama Jesus, que eu tenho certeza que Ele vai até você. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.